Olá, feliz sábado, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma honra, uma satisfação ter a sua presença aqui conosco, nesse momento que é um dos momentos realmente muito importantes. É o momento em que você e eu iremos recapitular o estudo que tivemos, um estudo tão importante, né, como foi o estudo dessa semana. Infelizmente, devido à pandemia, estamos afastados, né? E a distância que nos separa é a distância de um clique, né? E aproveitando a tecnologia para nos aproximarmos um pouquinho, ok? Mas eu não estou sozinho, estamos na presença de dois grandes amigos, grandes estudiosos da nossa igreja, Roberto e Wilson. Boa noite, Roberto. Bom dia. Verdade. Bom dia, Márcio. Mais uma vez é uma alegria podermos estar juntos aqui, né? Um privilégio, na verdade, de vez em quando trocarmos uma figurinha aqui, o Márcio, eu, o Wilson também, já tivemos a oportunidade de conversarmos sobre a lição. Para você que nos assiste aí nessa manhã de sábado, para nós é uma alegria podermos estar juntos mais uma vez e termos a oportunidade de trocarmos algumas ideias aqui a respeito da aliança, os sinais da aliança na Bíblia, né? Então, que Deus nos abençoe nesses momentos aí. Faz um tempinho, né, Roberto? Pois é. Bom estar de volta, né? Muito bem. Boa noite, Wilson. Como é que você está? Bom dia. Boa noite, bom dia, Rodrigo, Roberto também. Obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez nesse bate-papo. E para você que nos acompanha aí na sua casa também, nas redes sociais, seja muito bem-vindo, que você possa crescer junto conosco também nesses momentos a seguir. Amém. Ok, muito bem. Roberto, para começarmos essa programação, você poderia dirigir uma oração, uma prece para nós? Claro, posso sim. Oremos então. Querido Pai e amado Senhor, para nós é uma alegria muito grande podermos estar juntos mais uma vez para falarmos de assuntos tão importantes para a nossa vida, que é relacionado à sua aliança e o sinal dessa aliança no nosso viver. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de termos acesso a verdades bíblicas que nos tocam o coração e nos molda a vida. Sabemos que neste momento temos muitos conhecidos, talvez muitos de nós, da nossa comunidade, estejam sendo afetados direta ou indiretamente pelas consequências dessa pandemia. E queremos lhe pedir, ó Pai, como filhos teus, que através do Espírito Santo visite todas essas pessoas, visite a todos nós, trazendo ao nosso coração um refrigério necessário e a paz que só vem de ti. Especialmente neste momento, guia-nos neste estudo para que as trocas de informações, para que os insights que o Espírito Santo vai colocando em nossa mente, em nosso coração, possam de fato contribuir com a vida daqueles que estiverem nos acompanhando e assim possamos todos crescer para a honra e glória do seu nome. Capacita-nos para o restante das atividades deste momento, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos, irmãos que estão conosco nos acompanhando, nós estamos numa série, né, nesses 3 meses, falando um pouquinho sobre aliança e exatamente, especialmente nessa semana, nós falamos um pouquinho sobre o sinal da aliança. Então, o que significa esse sinal da aliança? Nós vamos entender hoje na nossa recapitulação, você que já pôde estudar a lição, já pôde entender um pouquinho, a gente vai trocar algumas ideias aqui, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é esse sinal e como ele se identifica exatamente como um sinal nesse propósito todo da aliança em que Deus fez com o seu povo, portanto, conosco, com todos nós, como os filhos e como os servos do nosso Deus. É interessante porque o guia de estudos, ele traz para nós alguns detalhes interessantes. O primeiro deles, ele coloca para a gente que o sábado, que é o sinal que a gente vai falar, ele tem a ver com memorial, né? Então, o memorial ele tem a ver com memória. E esse memorial ele tem duas funções para nós. A função de nos lembrar da criação, fomos criados por um Deus, viemos das mãos de um Deus criador, não viemos de um acaso, não viemos de
de um acidente, nós vemos nas mãos de um Deus criador, mas também é um lembrete para nós, o lembra-te para nós também é de redenção. É um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa salvação e com a nossa libertação. Esse é um ponto importante. E nós, Roberto e Rodrigo, que estão comigo aqui nesse momento, nós como adventistas, e você que nos acompanha também, como adventistas, do sétimo dia, nós deveríamos, pelo menos, ter por obrigação saber explicar ou responder todas as perguntas que nos forem feitas a respeito desse assunto, porque o nosso nome carrega um pouquinho também desse sinal, dessa aliança, o sinal, esse memorial, Adventistas do sétimo dia. Eu queria jogar para a gente conversar aqui um pouquinho, Roberto, sobre essa questão de como nós entendemos, ou como que traz para nós essa lembrança e essa questão do sábado como sendo memorial, ou seja, quais as implicações para nós entendermos e vivermos também de uma forma de acordo com os princípios dessa lei e dessa aliança também. Eu sempre acho bastante interessante a forma como Deus trabalha conosco, né? A forma como Deus nos alcança. Eu gosto de dizer que Deus, o ministério de Cristo também foi assim. Sempre foi muito intencional em todas as suas ações, em todas as suas falas, né? Tem um texto que é o texto base para o nosso guia de estudo dessa semana, que está baseado em Êxodo, capítulo 31, verso 16, que responde satisfatoriamente, do meu ponto de vista, essa pergunta, Wilson. A significância do sábado na nossa vida e o impacto dela, né? Diz assim, ó, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração. Ou seja, Deus está dizendo aqui que alguma coisa, e neste caso, algo, o sábado, ele serviria como uma aliança, ele serviria como um lembrete dessa aliança, melhor dizendo. Então, para mim, qual que é o grande X da questão? Que Deus colocou o sábado de uma forma inequívoca no tempo para que a cada semana nós nos lembrássemos do quê? Segundo o texto, nos lembrássemos dessa aliança. Então, o sábado, nessa implicação, ele nos mostra a cada semana que Deus tem uma aliança conosco. Lembrando aqui dos conceitos que nós vimos nos estudos anteriores, né? A aliança é de Deus conosco. A aliança é dele, não é? O que nós podemos contribuir com essa aliança? Vamos falar a verdade, né? O que nós podemos contribuir? Então, a aliança é dele. É ele conosco. A aliança de que ele nos cuida, ele vai nos salvar. Então, ele nos salva, na verdade. Então, só que toda semana, ele falou, toda vez que você passar por esse ponto, e esse ponto é o sábado, se lembre da minha aliança com você. De geração em geração. Então, qual a implicação disso para a minha vida? Todas as semanas eu tenho a oportunidade de não me esquecer que Deus me ama. Muito bem. Agora, Rodrigo, conta pra gente um pouquinho assim, o que esse Deus Criador propor para nós essa aliança, o que isso significa, o que isso traz para nós do caráter desse Deus Criador. Sabe, Wilson, a primeira curiosidade que eu vejo nesse mesmo verso que o Roberto leu é o perpétua e a segunda curiosidade, de geração em geração. Por que eu friso isso? Porque hoje muitas pessoas argumentam, né, que a partir do momento em que Jesus veio à Terra, então, e morreu e ressuscitou no terceiro dia, esse perpétua deixou de existir, essa geração em geração deixou de existir. Para a gente entender um pouquinho a importância que tem o aspecto do sábado dentro da Bíblia, algumas curiosidades. Sabe quantas vezes aparece a expressão sábado na Bíblia? 59 vezes.
59 vezes aparece durante toda a Bíblia, 59 vezes. Uma outra curiosidade muito interessante que eu estava vendo aqui também, essa eu não conhecia e eu achei muito interessante, né? Uma referência assim muito clara, muito explícita que nós temos com relação ao sábado é o que a gente encontra lá em Êxodo 20, né? Isso é uma referência assim que é inequívoca, né? Então, ali nos 10 mandamentos, que nós temos lá a primeira divisão dos 4 e depois a divisão dos 6, né? Fechando os 10 mandamentos, 10 grandes mandamentos. Olha que coisas interessantes que acontecem, tá? Se a gente for contar qual é o primeiro mandamento, ele totaliza 7 palavras. Segundo mandamento, 76 palavras. O terceiro, 25 e o quarto, 98. Enquanto ali, ó, o quinto, 24, o sexto, 2, o sétimo, 2, o oitavo, 2, o nono, 8, o 10º, 36. O que a gente percebe aqui de interessante, Wilson e Roberto? Quando Jesus, lá no Monte Sinai, ele passou as instruções para Moisés, ele passou com riqueza de detalhes esse quarto mandamento. Ele tem uma característica que o diferencia dos demais, né? Ele começa com lembra-te, né? Lembra-te do dia do sábado. Isso tem algumas implicações, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor nisso. Mas o que eu queria dizer, assim, o sábado, quando ele foi deixado por Deus, não foi uma questão assim simples, não era apenas um detalhe. A gente vê que o sábado ele tem alguns papéis muito importantes na nossa vida. O primeiro é o do descanso literal. Eu, hoje, enquanto sábado, para mim, assim, é um alívio. Por quê? Porque essa semana, como eu estava comentando para vocês antes de nós começarmos a gravar essa live, ele foi uma semana extremamente cansativa, né? Com atividades manhã, tarde, noite, seja trabalhando, seja estudando. Então, assim, praticamente todos os dias, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Então, quando chega no sábado, se dá um clique assim, né? Se vira a chave e parece que toda aquela carga, aquele peso das responsabilidades, tudo isso deixa de existir, né? É um momento em que você está, não digo alienado, mas você está livre, liberto dessa carga, né? É o momento que você pode descansar. Então, quando Deus deixou o sábado para nós, o plano dele era que fosse, em primeiro lugar, um dia de descanso, né? Você trabalha 6 dias, essa é a instrução que Deus deu. Mas um dia que vai servir tanto para que você tenha comunhão comigo, para que você me adore, mas você também vai descansar, porque é preciso que você descanse também. Então, o sábado, além de qualquer coisa, Wilson, ele representa um presente para nós. É uma oportunidade que você tem para recarregar suas baterias. É um Deus que se preocupa com a gente, né? Se preocupa conosco, porque o próprio Jesus disse lá em Marcos 2:27, o sábado foi feito por causa do homem. Então havia uma preocupação desse Deus Criador com o nosso bem-estar também. Havia uma preocupação dele para que nós seguíssemos o seu exemplo, né? Para que nós pudéssemos, então, descansar como ele descansou também. Agora, Roberto, algumas pessoas, às vezes, elas dizem assim, não, eu, pelo menos, já ouvi várias e várias vezes, né? O sábado foi feito para o povo judeu. Não havia uma questão... não havia o sábado antes do povo judeu, e era exclusivamente desse povo judeu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, Roberto, de forma resumida, lógico, um pouquinho das origens do sábado, como que ele foi instituído na Bíblia, de que forma ele foi instituído, em que contexto ele foi instituído. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da origem do sábado. O sábado vai aparecendo na Bíblia desde o Gênesis, na verdade. Claro que quando nós estamos falando da crença do sábado, nós estamos falando sim da crença na própria Bíblia e nos seus ensinamentos. Então, quando eu parto desse princípio, eu preciso olhar a Bíblia como um todo, e quando eu vou lá em Gênesis, o sábado é mencionado. Eu acredito que essa ligação com o povo judeu, obviamente, vem dali do Sinai, quando Deus dá para Moisés, ali em Êxodo 20, o Márcio
fez menção agora há pouco, em que o quarto mandamento das tábuas da lei dada a Moisés é justamente sobre o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, parará, parará. E Deus vai dando ali a normativa a respeito, o senso do sábado na forma de lei. Só que quando eu vou lá no Gênesis, quando Deus faz no primeiro dia, no segundo, no terceiro, e vai criando cada parte da criação do mundo, vamos dizer assim, ele chega no 6º dia e ele conclui as suas ações no 6º dia. E o 7º dia ele descansou. Interessante. Por que é que um Deus que é eterno, um Deus que é poderoso, precisaria descansar? Nós sabemos disso, Deus não precisa descansar. Mas para que nós, seres humanos, tivéssemos como referência que o sábado é um dia separado, é um dia diferente, nem mesmo o próprio Deus, no sábado, criou, teve o ato criativo de qualquer outra coisa. Então, o sábado, ele foi dado aos judeus em forma de lei, através de Moisés, mas ele existe desde a criação do mundo e antes até. Obrigado. Agora, Rodrigo, eu já ouvi várias pessoas dizerem assim, não, mas essa questão do Gênesis, aí, os dias da criação do Gênesis, essa questão do Gênesis do 1 até o 11 aí, não é literal, ele é um texto alegórico, não pode ser visto como ao pé da letra como está ali. Então, como que a gente pode resolver, abre aspas, esse problema, fecha aspas, Rodrigo, dessa questão dos dias da criação não serem literais ou serem literais realmente? Bom, o primeiro aspecto que a gente tem que entender é que nenhum de nós, infelizmente, estava lá naquele momento para acompanhar o que realmente aconteceu. Mas da mesma forma que as pessoas questionam, né, que na realidade, assim, quando você está falando dos dias, na realidade, eles comparam com eras, né? Falam que cada dia representa uma era. Veja, é muito interessante, assim, você olhar que estava falando primeiro dia, tarde e manhã. Quando fala tarde e manhã, o que você pensa? Bom, tarde nós vemos biblicamente que se trata do período escuro, né? Tarde escuro, manhã claro. Então, por que será, né, que Moisés, quando estava escrevendo Gênesis, ele se preocupou com esses detalhes se eles não fossem literais? Segunda pergunta que eu faço, né? Respondendo a sua pergunta, uma outra pergunta. Deus não teria poder de criar o universo, cada parte, didaticamente. O Roberto sempre fala isso, né? Que nosso Deus, ele é um Deus didático. Da mesma forma, né, como ele pegou e descansou no sábado, ele precisava descansar? Não, não precisava. Da mesma forma que Jesus não precisava ser batizado. Ele precisava ser batizado? Porque o batismo é a representação da morte para o velho eu, do homem pecador, para a ressurreição para um novo homem. Por que Jesus fez isso? A mesma resposta, exemplo. Né? Então, assim, quando eu começo a inferir coisas que não estão escritas na Bíblia, né? Ou criar mecanismos, né? Ali a gente vê muito claramente, tarde, manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia, tarde, manhã, terceiro dia, e assim por diante, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo dia, né? Então, começando sequencialmente, do primeiro dia ao sétimo, com riqueza de detalhes de qual foi o aspecto que Deus se ateve naquele dia em especial. Aí ele chega no sábado e fala assim, olha, de tudo isso que eu fiz foi muito bom, mas agora prestem atenção, eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer, tá? Para que isso seja bom para vocês mesmos e que sirva de
prova de que vocês me obedecem, de que vocês me adoram e que seja um dia especial de comunhão comigo. Então, se eu começo a inferir que aquele dia que está falando tarde e manhã, literal, se a gente for para o hebraico, eu não sou nenhum linguista do hebraico, mas pelos estudos que mostram que aquilo está falando de dias literais, né? Não está falando de eras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em fazer essas inferências, né, do que a Bíblia não está dizendo, porque isso pode causar um problema para nós mesmos. Então, partindo dessa premissa de que Deus sim é poderoso para criar o que ele quiser, ele poderia ter feito tudo num dia, mas aí entra o aspecto didático, o aspecto de professor. Deus queria ensinar algo para nós, né? O Espírito de Profecia nos fala que esse Deus que criou o universo era, assim, Jesus, né? O Deus Criador que criou, o mesmo que veio redimir o ser humano morrendo na cruz, e é o mesmo que vai voltar a nos buscar. Ele fez isso de uma forma didática para que nós aprendêssemos, né? E muita gente ainda continua teimando, né? Jesus querendo ensinar e querendo, as pessoas continuam teimando. Então, respondendo a sua pergunta, Wilson, tarde de manhã, tarde de manhã, tarde de manhã, dias literais. Obrigado. Tem outro detalhe interessante também, que se nós quisermos levar, por exemplo, essa descrição da criação, ou os primeiros 11 capítulos do Gênesis como sendo alegóricos, nós teríamos sérios problemas teológicos, né? Primeiro, a ver com a criação. O segundo tem a ver com a criação do homem em si. Então, o ser humano, o homem em si, ele está relatado a sua criação nos primeiros 11 capítulos da Bíblia. Nós temos um problema também com a origem do pecado no planeta Terra. Consequentemente, também teríamos um problema com o plano da redenção. Então, se nós negarmos a literalidade dos primeiros capítulos do Gênesis, que é como, infelizmente, em alguns casos acontece, nós teríamos sérios problemas teológicos para serem resolvidos depois e que não serão resolvidos mais, porque a base dele está lançada nos 11 primeiros capítulos do Gênesis. Então, teríamos um problema não só realmente com a criação, não só com o sábado, mas vários outros problemas seriam acarretados por decorrência desse ignorar esse princípio literal dos primeiros capítulos do Gênesis. Agora, tem um detalhe interessante também aqui, meus amigos, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, porque a Bíblia, ela traz para nós, especialmente no livro de Êxodo, capítulo 16, ela fala um pouquinho ali sobre um relato em que o povo de Israel, ao sair do Egito para o deserto, e aqui a gente tem que entender uma coisa importante, né, que os egípcios, eles não tinham um dia exatamente de descanso, um dia de guarda, né? Não existem relatos históricos quanto a isso. Consequentemente, esses egípcios, eles não iriam tolerar que os israelitas, que eram ali então seus escravos naquele momento, descansassem um dia, porque eles precisavam produzir, precisavam trabalhar. Então, podemos entender assim de alguma forma em que enquanto o povo de Israel esteve cativo no Egito, eles de alguma forma perderam um pouco o objetivo e o entendimento da função do sábado. Então, quando o povo saiu do Egito para o deserto, havia um detalhe. Deus precisou mostrar para esse povo algumas coisas. E começa, então, quando esse Deus que você falou agora há pouquinho, Rodrigo, e o Roberto também mencionou um pouquinho para a gente sobre essa questão desse Deus que nos ama, esse Deus que nos criou e que nos mantém. E agora esse Deus criador, libertador, agora também é o Deus mantenedor. É o Deus que leva o seu povo para o deserto, liberta do Egito, leva para o deserto, e agora ele mantém o seu povo com o maná. Só que havia uma ordem, uma orientação muito clara quanto ao maná. Eu queria jogar aqui para vocês comentarem comigo um pouquinho mais sobre essa questão da orientação que Deus trazia para o povo de Israel no deserto quanto ao maná. O que era o maná, quando ele caía, como pegava, em que circunstâncias ele caiu, para o povo pegar um pouquinho disso daí. Vamos começar com o Roberto, que abriu um pouquinho para a gente esse leque, e aí o Rodrigo fecha para a gente faz um comentário bem legal aí. Eu gosto bastante do ambiente educacional, do conceito de ensino, né? E quando você está
tentando ensinar ou manifestando assim uma parcela de conhecimento para um público, quem comunica precisa se preocupar com a capacidade daqueles que recebem de entender o que está sendo comunicado. Então, no meio do povo de Israel, você falou bem, um povo escravizado que estava saindo do Egito com, quem sabe, perca de muitos conceitos das suas raízes de adoração a Deus, muitas gerações passaram ali. 400 anos é muita coisa, então você acaba perdendo muita referência àquela religiosidade oral que era passada de pai para filho. Isso acaba sendo perdido porque os pais morreram e os filhos já nascem dentro da escravidão. Então, todo esse povo, embora cada um tenha sua habilidade e sua capacidade de entendimento, eles precisavam aprender como se fossem crianças, como se precisassem reaprender a andar. E Deus, na sua infinita sabedoria, coloca esse povo no deserto, sem água e sem alimento. E sem recursos para fazer roupas, calçados e tudo mais. A lição era inequívoca de que, a partir dali, eles dependeriam 100% de Deus. E quando falou-se desse contexto aí, do maná, Deus provê de forma miraculosa a subsistência básica do alimento. Só que existiam algumas características desse alimento que ele não poderia ser pego, ser colhido, mais do que a capacidade da família comer. E se pegasse mais, ele estragava para o dia seguinte. Então não adiantaria alguém ir lá pegar mais do que a sua capacidade de alimentação, porque ele estragava, com exceção da sexta-feira à tarde. E Deus disse que na sexta-feira à tarde, aí sim, ele podia pegar em dobro, porque no sábado não cairia o maná. Então, na sexta-feira, ele pegava em dobro, guardava para o sábado e não estragava. Agora, no domingo, à tarde, se ele pegasse em dobro, na segunda de manhã estava estragado. Então, mais didático do que isso, para o povo entender que Deus é o Senhor do sábado, o Deus é o Senhor do sétimo dia. Não tinha como eles não se lembrarem, não perceberem que existia algo de especial no sábado. Então, para mim, essa é a didática de Deus. Não tinha ninguém daquele povo, mesmo com 400 anos de escravidão, que não conseguiria perceber a mensagem sabática embutida nesses conceitos, nessa forma prática de Deus ensinar a importância do sábado na vida deles. Agora eu quero ler um texto bíblico aqui, e eu quero jogar para você já comentar com a gente um pouquinho aí, Rodrigo, por gentileza. Êxodo 16, que está no mesmo bloco que o Roberto comentou com a gente agora há pouquinho aí. Êxodo 16, versículo 28, eu vou ler até o 30, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Rodrigo, em que contexto essa passagem que eu li agora, ela está inserida, e o que isso traz para nós de lição hoje, tanto para o povo naquela época, quanto para nós hoje também. A primeira consideração que eu gostaria de fazer, Wilson e Roberto, é que quando esse relato que se encontra em Êxodo 16, 23, que o Roberto narrou, que é a caída do maná, acontece, as tábuas da lei ainda não tinham sido dadas para Moisés. Muito importante isso. Bem Sabe lembrado. por quê? Porque muitas pessoas argumentam assim, veja, mas a lei é o que aconteceu nos 10 mandamentos, né? Então, a partir daquele momento lá, então, você recebeu a lei, o jugo da lei, o fardo da lei. Olha que coisa interessante. Nós vemos um Deus que antes da lei já mostrava que o sábado existia.
e ele tinha sua importância. Um outro aspecto muito legal que eu acho interessante nisso, Deus ele detalha que não é de qualquer jeito que é para ser guardado, né? Quando ele estava falando sobre o maná que era o pão do céu, né? O pão do céu, um alimento feito miraculosamente. Imagina que eu um dia ainda quero provar esse maná, vou falar, Senhor, por favor, me dá um pouquinho do teu maná, deixa eu provar, né, o sabor. Imagina o tempero de Deus, né? Ele que criou a gente, que sabe todas as nuances do paladar, quem gosta de trabalhar com alimento, imagina que coisa fantástica que deve ser, né? Então, assim, Deus ele foi detalhista, primeiro, em trazer comida fresca todo dia. Olha que cuidado que Deus teve para conosco. Comidinha fresca todo dia. Ele poderia muito bem falar assim, ó, queridos, o primeiro dia da semana eu dou lá um punhado, cai um monte para você, você guarda até sábado, domingo que vem eu trago mais, né? Como a gente vai lá na feira uma vez por semana, no mercado, enfim. Mas não, Deus ele se preocupava em cada dia trazer o maná fresquinho. E muitos, às vezes, que teimavam, né, em guardar um pouco mais, talvez de preguiça ou qualquer outro motivo, chegava no outro dia e estava bichado, né? Deus falava assim, cara, eu estou te oferecendo maná fresquinho, vai buscar, é só pegar, né? O alimento que cai do céu, no deserto, no meio do nada. Então, que coisa fantástica a história. Mas eu volto a falar, assim, na riqueza de detalhes do que Deus espera de nós. Muitas vezes a gente leva as coisas de um jeito meio relaxado, assim, falar, eu acho que é desse jeito, né? Acho que é dessa forma que eu penso. Eu discordo, acho que não foi assim, não. Essa história de Gênesis, isso aí é para boi dormir, isso é a história da carochinha. Veja, detalhes que Deus já dá. Então, ele foi muito detalhista no que ele queria. E um detalhe outro muito interessante que serve para nós hoje, né? Que muitas vezes a gente acaba, de forma direta ou indireta, às vezes transgredindo a vontade de Deus, né? O que ele espera que realmente nós façamos no sábado? Aqui a gente tem alguns exemplos, foi o próprio Deus que deu as dicas para o povo, né? Para eles aprenderem. Mas o mais importante disso tudo, né, que nós conseguimos retirar de lição é esse aspecto. Primeiro, Deus já tinha o sábado como um dia especial antes dos 10 mandamentos, porque esse relato aconteceu antes, né? Segundo, Deus não espera de nós que seja conforme o jeito que eu acho que deve ser. Ele deixou as regras de forma explícita, de forma clara. E o ser humano ele tem uma tendência muito natural de colocar o eu acho, né? Fazer aquele contorcionismo teológico ali, para que a Bíblia se encaixe no modelo que ele quer, no modelo que lhe apraz, né? E Deus falou de forma clara, de forma tanto que, né, se eu transgredisse aquilo, eu perdi o meu trabalho, porque aquele alimento se contaminava. Mas é o pão do céu, o pão que Deus deu para o seu povo. E um outro detalhe, né, que é muito interessante, assim, as pessoas falam assim, bom, todas essas coisas realmente aconteceram, até acredito que aconteceram, mas eram específicas para o povo de Israel. Mas nós hoje somos Israel espiritual? Eu me considero. Né? Por quê? Porque se nós somos o Israel espiritual, a gente vai receber a promessa de Israel. Olha que coisa fantástica. Né? Então, é muito importante a gente relembrar esses detalhes que Deus deu, né? E aqui a lição, ela traz alguns pontos aqui que eu queria comentar contigo, com vocês, meus queridos. Primeiro ponto que a lição nos traz aqui, ele diz assim, ó, qual foi o dia de preparação para o sábado? Então, havia um dia em que eu me preparava de uma forma diferenciada para esse dia especial. Veja a importância do sábado. Né? Qual dia da semana era o sábado? E até aconteceu, assim, mais recentemente, um fenômeno bem interessante, né? Você já viu algum calendário em que o primeiro dia da semana não é o sábado, é a segunda, e daí vai acabar lá no domingo como o último dia da semana?
Veja que contorcionismo, né? Então, o 7, daqui a pouco já não é mais 7, aí ele vira o primeiro. Ou não, a segunda, o 2 é o primeiro dia. Veja, contorcendo para que se encaixe na minha vontade. E a Bíblia é muito clara quando ela retrata o que Deus espera de nós, né? De onde veio o sábado, que tipo de dia deveria ser o sábado, se sábado era um dia de jejum, e se nós deveríamos guardar como uma prova de lealdade a Deus. Queria só valorizar aqui então, Rodrigo, 3 pontos importantes que você tocou para a gente aí. O primeiro deles é que esse texto que a gente leu, ele deixa muito claro qual é o dia da preparação. É a sexta-feira. Segundo ponto é que o texto, ele fica claramente para nós explícito que nós não podemos escolher um dia que nós queremos guardar. Existe, às vezes, um diálogo que as pessoas constroem, às vezes, com a gente, tenta conversar com a gente assim, não, eu escolho um dia em 7 para guardar, mas o texto bíblico não está dando essa opção para a gente. Ele fala, é o 7º dia e pronto, acabou, não tem o que fazer, né? E a terceira e última que você falou, que você começou por essa, eu estou fazendo a ordem inversa do que você disse, né? Mas a primeira que você disse foi que o sábado foi dado antes do Sinai. Então esse é um ponto importante, ele não veio depois. Esse relato que nós analisamos agora, ele veio antes do Sinai, não veio depois do Sinai. Então são 3 pontos importantes para a gente poder entender. Vamos caminhar um pouquinho para frente aqui, meus amigos. Nós percebemos também algo interessante, assim, né? Porque Deus ele faz uma aliança com o seu povo. E uma pergunta que às vezes algumas pessoas se fazem, por exemplo, assim, puxa vida, como aconteceu do povo de Israel ir para o Egito como um povo amigo e depois ficar um povo escravizado e sair de lá um povo liberto por um Deus que, entre aspas, castigou o povo que estava oprimindo o seu povo. Então, quando o povo de Israel foi para o Egito, na época lá de José, né, dos seus familiares todos, quem dominava o Egito naquele período eram os Ixos, que eram um povo semita, não egípcio, né, que acabou aí, então, dominando o Egito por um certo período da história dos egípcios, né? Isso existe muita literatura contando sobre isso, que os egípcios por um tempo foram dominados por um povo que não era egípcio. Então, durante esse período é que José entra no Egito com a sua família, que era um povo então amigável, entre aspas, digamos assim, que eram como eles. Só que em algum momento os governantes egípcios eles tomam de novo o poder e expulsam os Ixos do Egito, e aí, então esses governantes egípcios que tomam o poder novamente, eles agora não querem saber de serem amigos dos israelitas mais. É por isso que a Bíblia fala assim, surgiu um rei que não conhecia, surgiu um rei que não se interessava pelo povo de Israel. Por quê? Porque agora entrou um governante egípcio que agora queria maltratar e queria castigar o seu povo, o povo de Israel. E é nesse contexto, então, que a gente pode entender como que aconteceu o povo ir como amigo e sair como um povo inimigo do Egito. É nesse contexto que ele se encaixa. E aqui eu queria só ressaltar um ponto importante, que Deus liberta o seu povo do Egito para ir para o deserto e depois, então, é que Deus dá a lei para que eles fossem obedecê-la. Então, Deus primeiro se preocupa com a libertação e depois com a obediência. Olha que interessante esse fato, né? Deus liberta e depois fala assim, agora eu tenho um acordo para fazer contigo, tenho uma aliança para fazer contigo. Você está disposto a fazer essa aliança comigo? Então Deus primeiro liberta o seu povo. A condicional não olha, eu vou fazer uma aliança se você me aceitar. Não, eu vou primeiro libertá-los, depois a gente faz uma aliança. Então Deus tem um propósito com o seu povo dessa forma. Mas eu queria que a gente queria que nós falássemos um pouquinho sobre 2 pontos para a gente caminhar na reta final já do nosso guia de estudos dessa semana. Queria que o Roberto começasse falando para a gente um pouquinho sobre como que a gente pode entender esse sinal de santificação que Deus coloca lá em Êxodo 31, versículo 13. Vocês vão guardar os meus sábados porque serão um sinal que eu sou o Senhor que vos santifica. O que isso traz para nós hoje de lição e como se aplica para nós hoje o sábado como sendo um sinal de santificação para nós hoje e também naquele período, obviamente. Tem um texto bíblico que diz que é Deus quem realiza em nós tanto querer quanto efetuar. Ou seja, mesmo as boas obras que às vezes a gente pensa que realiza, na verdade é a ação de Deus no nosso coração que nos leva a fazer atos bondosos. Se assim é, o que seria o sábado então?
O sábado, nesse contexto de santificação, para mim, ele é um sinônimo da graça. A graça de Deus na nossa vida é simplesmente isso, é graça, dom imerecido. Aquilo que nos habilita para que nós tenhamos acesso a algo grandioso. E assim, eu estou falando de salvação. Ah, mas então quer dizer que o sábado é salvação? O sábado não nos salva, mas ele nos aproxima. Nos aproxima de quê? Nos aproxima de Deus. Veja, por que que Deus criaria o sábado? Estabeleceria o sábado? Ele estabelece o sábado para que eu e você tenhamos tempo para pensar nessas coisas. Tenhamos tempo para conhecer quem é Deus. Então, Deus separa a cada semana um período de tempo para que eu e você o conheçamos. E na medida que nós vamos conhecendo a Deus, ele vai transformando a nossa vida. Isso é graça. À medida que nós vamos tendo acesso a isso, você vai se tornando santo. Não. Não é que você vai se tornando uma pessoa santa no sentido de ser um santarrão, mas no sentido de ser alguém separado por ele. Então, quando o sábado, no conceito que no Êxodo capítulo 31 vem dizendo que o Senhor é que nos santifica no conceito de nos tornar conhecedores da graça de Deus. Então, a cada semana, Deus quer ter um encontro especial conosco para se fazer conhecido a nós. E é impossível você ter um encontro com Deus e permanecer como você era. Então, nesse sentido, Deus vai nos santificando a cada encontro que Ele tem conosco. Muito bem. Agora, Rodrigo, fala pra gente um pouquinho aí por que o quarto mandamento ele começa com a palavrinha lembra-te. Por que tá lá, o único mandamento começa dessa forma? Por que ele começa com lembra-te? A lição ela traz basicamente 3 aspectos, né, que remetem ao lembra-te. Eu gosto de adicionar mais um ali, que eu acho que é uma reflexão bem interessante, né? O primeiro é lembra-te no sentido de volte ao passado, veja de onde surgiu isso. Onde que começou essa história toda, né? Por que foi dado isso? E uma coisa que eu acho assim que a gente precisa sempre refletir, o sábado ele é um mandamento, talvez um pouco diferente dos outros, que se você quiser quebrar, muitas vezes as pessoas nem percebem. Basta um pensamento, basta, sabe, um estado de espírito em que você pode até estar na igreja, né? Ali naquele momento, mas a tua cabeça está tão longe que você está só o corpo presente ali, você está com os pensamentos absortos. E talvez nesse momento você está transgredindo a santidade, o que Deus espera para o sábado para nós, né? Então, quando Deus deixou essa questão do lembra-te, e voltando ali o que o Roberto falou, né, de Êxodo 31:13, assim como Êxodo 16, ele fala assim, guarda os meus sábados porque são sinal, sabe? Sinal. O que é um sinal? Veja, quando Deus passou isso, ele passou por um povo específico, porque os outros povos que tinha na terra, ele poderia passar para todo mundo, mas os outros povos não estavam preocupados com o que Deus queria, e ele escolheu um povo que seria responsável de propagar essa mensagem para todo o planeta, né? Então, aquele sinal que Deus deixou era o elo, era a conexão. Imagina assim, você ter realmente uma conexão verdadeira com Deus Criador do universo, né? E ele é muito claro em dizer ali em Êxodo 31, porque eles servirão de sinal entre mim e vós. Olha que coisa, a importância que Deus dá. E uma outra coisa ali, ainda interessante, né? Ele não está falando assim, olha, eles servirão de sinal entre mim e vós até que venha o Cordeiro de Deus e morra. Não tem isso. Então, esse contorcionismo, às vezes, nos leva para um caminho perigoso, né? Que aí eu tenho que fazer
aquelas torções lá para chegar numa resposta que justifique que isso já não existe mais, né? E ele fala de geração em geração, eternamente, para sempre. Veja, então, um aspecto muito interessante. Olhe para o passado, de onde veio isso? Como que eu falei que deveria ser, né? Fala também que o presente deve ser refletido no sentido de lembrar que eu, a partir do momento que eu reflito e guardo esse dia, como o Roberto falou, estou aprendendo mais do Deus que me criou. É um momento em que eu posso recarregar a minha bateria espiritual. Isso é uma coisa assim que o mundo sente tanta falta hoje, né? E é uma coisa tão simples. Deus já tinha dado a receita lá no passado. E no futuro, quando a gente pensa que, uma vez que você tenha essa comunhão com Deus, não que os problemas deixem de existir, mas você vai estar sendo guiado pelo fabricante. O fabricante vai estar conduzindo a tua máquina, né? Essa é a coisa mais fantástica. Eu adiciono mais o lembra-te, porque talvez seria esquecido, né? Então, hoje, assim, quem são os guardadores do sábado hoje? Judeus, adventistas e mais uma meia dúzia, né? Então, assim, a gente vê uma grande maioria que simplesmente se esqueceu. Se em algum momento soube, hoje não se preocupa mais, né? E Deus fala assim, é um sinal entre mim e ti. Então, veja, se quer ter o sinal de Deus, isso é importante na sua vida, né? Você ter essa marca e esse sinal aqui, né? É como um carimbo, né? O sábado é o único mandamento que tem lá as características de autoridade, né? De alguém que quais são os títulos que ele tem, né? Qual que é o domínio que ele possui, né? O que ele criou. Então, sinal, característica de sinal, ele é muito mais, como a lição fala, que um mero símbolo de comparação entre outra coisa. Ele é uma marca, ele é uma característica, né? E Deus falou que ia gravar suas leis no nosso coração. Então, é isso, esse sinal que Deus espera que nós tenhamos, né? E lembrando, porque talvez fosse um mandamento que seria esquecido. Muito bem. Você sabe que tem algo interessante. Entre os romanos havia uma crença de que o sábado era o dia de descanso dedicado ao deus Saturno. Então, era um dia que eles descansavam pela boa colheita da semana que eles tinham. Então, era dedicado a esse deus Saturno. Por isso que no inglês o sábado é Saturday, porque ele vem do deus Saturno, quando os romanos dedicavam esse dia ao deus Saturno. Eu quero aqui fazer a nossa conclusão nesse momento. Quero dizer para você, amigo que está nos assistindo, será que Deus não tem falado para você hoje assim, olha, lembra-te daquele dia que você tem esquecido por algum tempo? Será que Deus não está chamando você hoje para lembrar que você tem um Deus criador, que você tem um Deus redentor, mas que esse Deus também tem um dia especial para encontrar com você? Que você possa refletir um pouquinho sobre isso. É o nosso convite para você nessa manhã. Sabe que uma vez, fazer um estudo com uma moça, um casal, na verdade, ao final do estudo, aquela moça me disse assim, olha, Wilson, eu não tenho mais argumentos para falar para você quanto ao estudo do sábado. Todos os argumentos que eu tinha, você rebateu todos eles, não tenho mais nenhum argumento para te dar quanto a esse assunto. Mas eu não quero guardar o sábado. Mas eu não tenho argumentos, mas eu não quero guardar o sábado. Aí eu falei assim, fulana, olha, fique tranquila. A minha função aqui não é convencer você a guardar o sábado. Minha função é te dar informação de que o sábado é um dia que precisa ser guardado. Convencer você não é comigo, é com o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele vem para convencer as pessoas. Então, eu te faço um desafio. Falei para aquela moça aquele dia, pergunta para Deus se você precisa guardar o sábado. E se ele te responder que você precisa guardar o sábado, pergunta para ele como você vai guardar o sábado, se você trabalha, se você estuda, se você tem as suas atividades no dia de sábado. E ela aceitou esse desafio. 2 semanas depois, ela estava convencida, estava entendida daquele assunto, e aí então foi o que faltava para que ela fosse batizada. Ela e seu esposo, algum tempinho, 1 ou 2 meses depois aí. Eu quero dizer para você, amigo, que está nos assistindo nesse momento, nos acompanhando, nessa manhã de sábado, né? Que você talvez tenha se perguntado se você deve guardar o dia de sábado.
E talvez o estudo de hoje lhe ajudou a entender alguns pontos importantes sobre esse assunto. Mas a nossa função não é convencer você a guardar o dia de sábado. Quem tem que convencer você é o Deus Espírito Santo. Por isso eu desafio você a perguntar para ele se você precisa realmente guardar o dia de sábado ou não. E se ele responder que você precisa guardar o dia de sábado, pergunte a ele como você vai guardar o dia de sábado. Se você às vezes trabalha um dia de sábado, se você estuda um dia de sábado. Eu quero lançar para você esse desafio. Em nome de Jesus, que você aceite o convite de Deus, o Espírito Santo, para entender esse assunto, mas pergunte para ele se você precisa realmente guardar o dia de sábado. Que Deus abençoe você nessa manhã, nesse sábado, você e a sua família também. Eu quero pedir nesse momento para que o Rodrigo, por favor, ore para a gente encerrar o nosso momento de estudo, para a gente fechar a nossa classe nesse instante. Por gentileza. Pois não. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós estamos felizes, Senhor, porque tu deixaste um dia de descanso. Muitas vezes nós, no nosso afã de buscar correr atrás do vento, de buscar o nosso sustento, de buscar os nossos sonhos, nós acabamos nos esquecendo que talvez o tempo nosso nessa terra é passageiro. A nossa vida é tão curta, nós não sabemos o dia que nós vamos descansar. E tu já tens preparado para nós um dia a cada semana. Um dia que não só foi separado, ele foi santificado e ele foi abençoado por ti, para que nós tivéssemos realmente o descanso. Senhor, nessa manhã, nós não sabemos quem está assistindo esse vídeo, nós não sabemos quem está acompanhando esse estudo, mas nós rogamos, Senhor, que coloque no coração tanto o querer quanto o efetuar. Nós sabemos o quão importante é o descanso para nós e muitas vezes os fardos que nós carregamos todas as semanas, Senhor, acabam nos incomodando, acabam nos cansando. Nos ajude a descansar no teu dia, no dia que tu tens preparado. Nós temos um dia que devemos descansar, já está estabelecido, já está definido, não precisa mudar nada. É o teu dia, tu já deixaste escrito para nós. Que nós possamos realmente entrar no teu descanso, que nós possamos realmente confiar que o nosso sustento, que todas as coisas, assim como tu criaste, tu nos mantém e que tu continuarás nos mantendo e muito mais se nós formos fiéis a ti. Nos ajude a sermos fiéis a ti. Coloca esse sinal no nosso coração. Que essa marca, que essa aliança esteja presente conosco. Nós sabemos que vai chegar um dia em que nós teremos que escolher entre o dia que tu deixaste na Bíblia e um dia espúrio, que não é o dia que tu deixaste na Bíblia. Nos ajude, Senhor, a escolhermos sempre o teu santo sábado, que possamos sempre guardar a tua lei e fazer sempre a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, nos fortaleça, abençoe a cada um que está assistindo esse programa, a todos os nossos queridos e nossos familiares. Nós te rogamos não que haja merecimento, mas nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Até mais, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe todo mundo.